Está entrando no ar o programa Literatura em Foco, elaborado pela Academia Castanhalense de Letras, com parceria com a Rádio Educativa Atlântico FM. Bom dia, Castanhal. Bom dia, ouvintes do programa Literatura em Foco. Um cheiro no coração. Já estamos no ar e a pauta hoje é interessantíssima. Nós vamos falar sobre as provocações que as artes plásticas causam na gente. Segura aí. E nós temos hoje a presença do artista plástico Teodoro Negrão, que esteve esses dias com uma exposição conjunta no Sesc Castanhal com o título Eu, Tu, Eu, Isso, que trouxe várias provocações aí. Ontem eu estive no último dia da exposição e todo mundo adorou a visita guiada que o Teodoro fez, explicando cada uma das esculturas, a proposta dessa exposição, e está aqui conosco para ser hoje o cara que vai debulhar a arte plástica castanhalense, paraense pra gente. Teodoro, bom dia, seja bem-vindo, manda a tua vibe aí. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Francioli. Bom dia, Azul, tudo bem, meu amigo? Bem, meu irmão. Bem, obrigado pelo convite, e é isso, aqui vamos conversar sobre plástica, vamos lá. Teodoro, a tua experiência dentro das artes plásticas, quando começa a tua jornada quanto artista plástico? Eu vou fazer aquele clichê, né, desde criança, mas eu acho que o despertar das artes plásticas para mim, dessa construção de plástica para mim, ela nasce dentro do teatro, né? Eu participei durante 15 anos da minha vida do teatro, né, dentro da escola de arte, dentro da escola de teatro e dança da UFPA, né? E ela foi muito importante, esse processo foi muito importante para mim, aonde tanto é que hoje eu defendo o teatro como necessário dentro das escolas tradicionais como uma disciplina, né? O teatro, ele abraça todos os segmentos das artes plásticas, né? Da música, dança, figurino, iluminação, enfim, trabalha com a praxis, é muito legal, da literatura, enfim. Então foi dentro do teatro que eu me encontrei realmente como artista. Antes eu fazia o processo. Obrigado, irmão. Antes eu fazia já o processo quando criança, né? Pintava, esculpia não, mas tentava esculpir, construir objetos, criava meus bonecos, criava as minhas brincadeiras. Mas foi dentro do teatro que eu percebi que eu poderia viver da arte, viver do processo de construção, da criação. Então eu devo muito ao teatro, muito mesmo ao teatro. Olha, a exposição que eu me referi é o Eu, Tu, Eu, Isso. Sim. Ocorreu na Galeria de Arte do Sesc Castanhal. E uma das propostas dessa exposição foi a questão da violência estética. É algo que tu tens trabalhado na tua produção. Bom, a gente está acostumado com a estética, ou melhor, com a violência verbal, a violência física, a violência psicológica, a violência emocional. Violência estética parece ser um termo que as pessoas não estão muito acostumadas. Eu queria entender o que é essa violência estética. Primeiro assim, Francioli, eu venho há 12 anos trabalhando com uma questão chamada não naturalização e não banalização da violência. Pensando no conceito, eu falo dessa violência, eu falo do mal, eu falo como Hannah Arendt pensa. Hannah Arendt, ela pensa numa questão seguinte, ela diz que a partir do momento que esse homem não se percebe que ele está sendo violento, que ele está sendo perverso, ele não consegue conceber isso como maldade. Então, isso me incomodou muito, porque hoje nossos meios de televisão, nossa internet, os grandes booms da internet, eles são violentos. Eles são através do processo da violência. Então, há uns 14 anos atrás, eu comecei a repensar meu processo artístico. O que eu queria dessa arte? O que eu queria fazer do meu processo de criação? O que eu queria como artista social, ativista? O que eu penso nesse meu processo? Eu cheguei a um tempo que o meu processo artístico ele era comercial. E eu comecei a repensar isso. Eu queria fazer algo que fosse significativo. Não para me ser uma estrela, para me ser um sucesso, para me ser um ícone, não. Mas eu queria deixar algo para alguém, uma reflexão, um processo. Eu queria fazer parte desse meio social com uma ajuda, com uma colaboração. E aí eu comecei a repensar meu processo. Como eu percebi o processo da violência muito naturalizado,
e as coisas estavam acontecendo, e as pessoas, em vez de ajudar os outros, eles estavam filmando isso, eu comecei a trabalhar com a naturalização da violência, em cima desse pensamento de Hannah Arendt. E aí, amigo, eu já fiz várias, eu venho desses 11 anos trabalhando isso como minha base de trabalho. E hoje eu chego para falar da naturalização dessa violência de uma forma que é muito natural, que é muito cotidiana, que são os apelidos, né? E tendo como base dessa sustentação e dessa autenticação dessa violência, o riso, o sorriso, a pseudo brincadeira, entendeu? Então, o eu, tu, eu, isso, ele vai abordar dentro do pensamento bubriano, que é a aproximação do outro. O eu, tu, como Buber diz, o eu, tu é uma relação mais íntima, uma relação verdadeira de carinho, de troca, de compartilhar, né? De se doar ao outro, de ter essa contra-resposta. E o eu, isso, é essa relação que a gente faz diariamente, ninguém escapa disso, né? Diariamente, do jogo de interesse, das relações que são construídas através do outro sendo um objeto para ti. Então, juntando essa ideia da violência estética, dessa violência do riso e desse pensamento do Buber, eu tenho hoje o eu, tu, eu, isso como uma exposição e eu trato isso como uma violência estética. Violência estética, hoje nós temos a busca do padrão, na verdade a gente sempre teve, desde 1960 a gente tem um alto índice assim, de busca desse corpo perfeito, desse padrão de corpo, desse padrão estético, né? Hoje o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Imagina isso aí, cara. Imagina, hoje temos crianças de 16, porque são crianças ainda, meninas de 16, 17 anos, que às vezes nem estão com o corpo realmente formado, mas já estão em busca do Botox, já estão em busca de um peeling, já estão em busca de vários padrões estéticos para ser aceita, para melhorar sua visualidade, para que seja aceita pelo outro. E aí, quando eu falo desses apelidos, eu vou muito para a minha questão de memória. Me considerando, me colocando no lugar de agressivo, de um ser violento, de um ser machista, de um ser preconceituoso, de um ser racista, colocando essas amarras que nascem com a gente dentro de uma sociedade patriarcal e extremamente violenta, que a gente vive nessa situação, né? Agora você usa a ideia do riso, me chamou muito a atenção na tua abordagem, que o riso seria uma espécie de carimbo dessa violência. Quando a gente fala desse riso, qual é o contexto dele? Quando é que esse riso vem? Assim, nesse momento, eu uso ele simbolizando a autenticação na seguinte questão. Como eu estou trabalhando com apelido, e o apelido ele é algo que as pessoas às vezes aceitam para ser aceita, às vezes elas não aceitam e isso aumenta e fica bem pejorativo mesmo para a pessoa, que até causa confusões e atritos dentro disso. O riso, ele se torna autenticação, amigo, a partir do momento que, por mais violento que seja, ele é tratado como uma mera brincadeira, entendeu? Como uma diversão, como se aquilo fosse legal, entende? E aí ele entra dizendo, mano, é normal, né? Olha, tem o narigudo aí, esse cara que tem um nariz enorme, o Theo, é vesgo, cara, todo mundo é vesgo, aí todo mundo, ele é vesgo. Isso parece que entra como uma capa para amenizar o sofrimento desse cara. Faz com que ele encubra essa fisionomia de não gostei, a vítima, ela é coberta por esse riso para ela não conseguir ter forças de reação. Então, por isso que eu digo que o sorriso, o riso em si, ele autentica essa violência. A gente vê isso muito dentro de sala de aula. Hoje, a gente vê na sala de aula, a juventude, sempre, na verdade, teve. A sala de aula é um lugar bem violento, assim, né? É um conjunto de pessoas de diferentes ideologias, diferentes formas de criação, diferentes formatos de educação que estão juntos. Mas aí o padrão estético, ele é um carrão-chefe. Se tu não tiveres aquela estética do estilo padrão aceitável, se tu tiver algo a mais que saia, que fuja desse olhar, ele vai virar uma piada. Se você não for uma Barbie, um Ken... Né? E às vezes até a Barbie e o Ken, eles são pejorativos dentro do processo, porque às vezes tu é chamado de Barbie e tu não tem o padrão do que deveria ter a pseudo Barbie, entendeu? Saca? E é muito complicado isso, tipo, vocês já viram na internet aquele cara que tentou virar Ken, né? Que ele se mutilou todinho para tentar virar um padrão de beleza que é o boneco, que é um boneco, gente, entendeu? Então isso é muito louco, porque a sociedade hoje não, mas a sociedade ela tem uma construção estética
de padrão do que é belo. Então, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito de negar o belo dentro do meu processo de criação, porque eu venho do grotesco, eu venho da bufonaria, né? Meu trabalho é na bufonaria. E quando eu falo do belo, eu me canso. Explica pra gente o que é bufonaria. Pode ter alguém ouvindo que não sabe. A bufonaria, ela é um segmento das artes cênicas, entendeu? Que trabalha na Idade Média com... A bufonaria são os anões, na Idade Média, tá? Na Idade Média, a bufonaria era os anões, as pessoas que tinham lepra, que ficavam com 100 partes do seu corpo, e elas faziam dessa deficiência o seu ganha-pão. Elas iam entrar no circo, elas iam ir para a feira, se apresentar, fazer qualquer coisa, ser jogado tomate, ou fazer qualquer piada, sabe? O bobo da corte que a gente tem, ele era um bufão, entendeu? É um bufão clássico, porque ele se arruma, se veste, mas ele é o bobo, ele é o que vai pegar porrada, ele que vai banhar, ele vai ser jogado a pedra, ele que vai ser vaiado, ele que vai, entendeu? Então a bufonaria é o grotesco da cênica. É aquele cara que tem uma deficiência e faz dessa deficiência o seu recado para ganhar. Isso na Idade Média, tá? Hoje a bufonaria, ela tem várias classes. Ela tem o elegante, que é o rei, tem um cara que é mais majestoso, mas são coisas que são fora do padrão, entendeu? Elas são grandes, são evoluídas, tem um músculo maior, tem um braço maior. Sabe aquele desenho do Popeye? Aquele é um desenho meio bufônico, entendeu? Theo, a tua exposição e a proposta do eu tu, eu isso, ela nos traz para esse olhar interno de que nós podemos praticar esse ato de violência. Podemos sofrer e podemos praticar. Teve muita gente ontem, na hora da visita guiada, quando tu foi explicando, que começou a buscar na memória, né, os próprios momentos em que apelidaram as pessoas e os próprios momentos em que foram apelidados. Nesse processo de construção do eu, tu, eu, isso te fez voltar também ao momento em que tu praticou ou foi alvo desse, que a gente pode dizer que é um bullying? A exposição é memória. A exposição ela é construída através de um processo de memória, né? A partir do momento que eu decido que eu vou trabalhar com a violência, antes de começar o trabalho sobre a questão de ter a base como violência, eu primeiro me percebi como violento. Me percebi como agressor e assumi essa persona, entendeu? De entender, porque é um processo de lapidação meu também, de comportamental meu, entendeu? De mudar esses padrões para tentar ser, entendeu? Eu já apelidei, eu já xinguei, eu já insultei, entendeu? Né? E às vezes a gente perde mesmo o plomo e acaba, né, vazando essas coisas. Eu me perdi um pouco na pergunta que eu fiz. Da memória, né? Então, a exposição toda ela é construída através da memória. Então, todos aqueles processos que estão ali foram pessoas que me deram base para mim começar a construir esses objetos. Tanto é que eu falo da minha irmã dentro do processo, entendeu? Eu falo das pessoas que conviveram na minha infância, que perpassaram pela minha infância e que eu fui violento, que eu apelidei, que eu ri, que eu xinguei, que eu fiz piada disso, entendeu? Que eu denominava essa pessoa, a outra pessoa, como forma de tentar insultá-lo, diminuí-lo, entendeu? Então isso tudo eu trago para dentro do meu processo de construção para me conseguir conceber as obras, né? E sempre tentando construir as obras pensando de que forma tu, como espectador, vai olhar para isso. Como tu vai refletir sobre isso. Sem eu falar, sem eu tentar te direcionar, não, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é um trabalho que eu fiz através do nariz, que ele sofreu isso, aquilo, outro, entendeu? Eu quero que o espectador entre na galeria livre, com suas amarras, com seus preconceitos, com as suas ideias de vida, e olhe para aquele objeto e faça o juízo o julgamento de juízo dele, entendeu? Que ele vá lá e julgue aquilo. Não está no padrão acadêmico essa escultura, ela está desproporcional nisso. Mas uma gorda, porque não sei o quê. E faça os seus julgamentos. E depois que ele leia o bagulho todo da construção da obra, ele começa a refletir o quanto ele foi violento com o objeto. Imagina com um ser vivo como ele faz. O que ele pode construir dentro dessas relações. E o quanto ele é violento dentro disso. Não sei se tu percebeste ontem, mas teve um depoimento que foi muito forte, que foi do Alessandro, do professor de História. Aquele professor de História que estava lá. Ele tem uma filha, né, que a filha dele é Down, né?
E quando ele entrou lá, ele começou ele se chocou porque ele começou a falar daquela coisa que tu falaste, dos excluídos. Uma exposição que atrai, fala sobre esses excluídos, que vem provocar esses excluídos, entendeu? E ele se sentiu, o quanto as pessoas não falam da gente, e a gente não sabe, e quando a gente descobre, a gente se choca, né? A gente fica mal. Ele ficou mal, porque assim, ele disse, sabe lá se não existe dentro dessas pessoas que vão na minha casa, que frequentam, que conhecem a minha filha, que tratam ela bem, mas que fora desse âmbito tiram ela, distratam ela, não dão perspectiva, acredito que ela não vai conseguir as coisas, porque ela tem uma como é que tá o nome? Um PCD, ela é PCD, né? Então ela tem a Down, né? Ela é Down. Então as pessoas desacreditam nesse processo. E aí toda essa obra ela é construída através de uma relação mesmo, de memória, de atravessamento de pessoas que vão, de julgamento desses processos, para que essa obra tenha vida. Para mim, por exemplo, foi um momento catártico. A tua exposição me fez recordar da minha época também, que eu praticava ou que fui alvo. Com meu nome, Francioles, assim, apelido não pega muito, porque o próprio nome já parece um apelido. Mas eu recordei, Theo, assistindo a tua exposição, recordei da época de adolescente, a galera da década de 90, por aí, vai lembrar do desenho do Francis. Francis foi o meu bullying. Na época daquele desenho, o rapaz que quando era chamado de Francis, não me chame de Francis. Aquele era o meu bullying. Mick McCary, né? Então eu passava a manhã inteira na sala, escutando isso. Não me chame de Francis. Isso não era confortável para mim. Sim. Imagina. Eu até ria, mas não me era confortável porque o personagem do Francis, ele era um personagem muito agressivo, era quem que ficava raiva, era o mal da história. O vilão da história era o personagem. Esses apelidos acabam gerando essa exclusão, a ideia é essa, é de excluir aquele indivíduo? A ideia é de diminuí-lo, a ideia é de ser pejorativo, de diminuí-lo, e é muito importante a gente observar também, Francioles, que o apelido, às vezes, ele é aceito, ele é admitido pela vítima, né, absolvido pela vítima, para essa vítima se sentir aceita, saca? E é bem complexo esse processo e tal. Como é que o SESC entra na história da exposição Eu, Tu, Eu, Isso? Como é que ele acolhe a tua exposição? Amigo, o SESC ele me chama para dentro de um circuito que eu acho muito importante que eles estão construindo, que é o curto-circuito, que é um trabalho direcionado para artistas plásticos do interior do estado do Pará. Isso para mim me ganha de uma forma fantástica, porque a gente quebra a hegemonia das grandes capitais, dos grandes centros artísticos, né? Eu falo muito, a arte moderna fez aí um século de existência, né? Mas até onde esses tentáculos da arte moderna chegaram dentro desse Brasil tão diverso, né? De vários municípios, de várias capitais, de várias localidades, de vários climas e tal, de várias cabeças pensando sobre o processo artístico. E é muito legal quando o SESC cria um projeto onde ele, não vou falar se preocupa, mas ele se importa e ele quer que esse artista dessa localidade, desse interior, construa um campo de visibilidade, um campo de aparência, de demonstração, e apresentar que dentro dessa região, dentro desse espaço que é chamado de interior, existe também cabeças pensantes que falam sobre artes visuais. A exposição, Theo, encerrou aqui em Castanhal, mas ela segue para outras cidades, essa é a proposta. Né? Para onde ela vai agora? O curto-circuito é isso, ele é itinerante, né? Então ele passa, ele passou 2 meses aqui, e aí agora ele sai dia 11, ontem foi o último dia da exposição, e ela vai ser desmontada, e segunda-feira ou quarta-feira ela é enviada, e vai para Belém, de Belém vai passar também essa temporada, e na sequência ela vai para Marabá. Né? E aí eu aproveitar aqui para falar um pouquinho também, porque eu não estou fazendo sozinho essa exposição, eu estou fazendo aí o Marcondes Moreira. O Marcondes Moreira é um artista de Marabá, um artista respeitadíssimo em Marabá, no Pará inteiro, assim, é um cara que tem um trabalho de instalação muito importante. A exposição que a gente está dividindo lá... Marabá, Marabela, um cheiro para Marabá, amo aquela cidade. Marabá é massa, né? E
Ele é um artista que trabalha com instalação, assim como eu. Meu trabalho é instalação. Eu que estou com o configurativo porque isso que está dentro da galeria é um fragmento do eu, tu, eu, isso. Ela não é a exposição inteira. Assim como está a dele lá, que é a travessia. Então há perspectiva para que haja a exposição inteira em algum momento. Sim, ano que vem. Quantas peças tem? Porque ontem eu contabilizei o quê? Umas 5? 7. 6 peças. Ao total são quantas? Cara, assim, ela vai passar por uma curadoria, porque eu tenho 27 peças e todo dia eu construo uma peça nova, todo dia eu tenho uma estética nova, todo dia eu tenho algo para dizer dentro desse processo. Eu tenho peça que eu desmonto e vou remontar, porque eu acho que ficou muito figurativa, ela não está falando o que tem que ser dito, entendeu? Mas aí voltando ao Marcondes, o Marcondes ele é um cara que trabalha com instalação e a exposição que está junto comigo lá, o nome dela é Travessia, que ele vem falar sobre essa relação dele com esse universo desse rio de Marabá. Entendeu? E é um cara que trabalha com essa cultura popular da pesca, dessa relação desse homem com esse rio, né, com essa alimentação que ele tira de dentro desse rio. É um diálogo muito forte mesmo, assim. O Marconi merece todos os créditos pelo trabalho, que é muito bom. O trabalho dele é muito bom. Traz algumas propostas, por exemplo, nós já falamos da violência estética. Mas dentro dessa violência estética, conhecendo o teu trabalho, eu sei que tu trabalhas também com a arte comportamental. É como tu procuras definir o teu produto, tua produção artística. Essa tua arte comportamental, tu vais explicar melhor tecnicamente o que é, mas rasamente eu entendo que é o comportamento humano dentro de relações sociais. Aí eu quero entender o seguinte, como um estudioso do comportamento humano, ao longo desse processo de produção artística, o que tu descobriste ou constataste que te assustou ou te marcou? Que nós somos realmente um ser extremamente violento. Isso para mim é chocante. Que nós somos extremamente, e nós treinamos para ser bons. Isso é complexo demais. Nós falamos em bondade e pouco aplicamos a bondade. Pouco aplicamos o compartilhamento, a preocupação com o outro, entendeu? E isso não passa, eu nem perpasso pelo critério religioso, espiritual, divino, não. Eu falo desse ser humano, matéria física existente, antropológica, entendeu? E onde está o erro? Se a gente treina para ser bom, por que não estamos conseguindo? Porque a gente treina. Na verdade, não, brincadeira. Eu não vejo que exista um erro, saca, amigo? Existem acertos. Porque assim, a partir do momento que a gente percebe que existe essa violência e que existe essa ação que prejudica o outro, eu acho que já é um acerto. Porque a violência ela é natural. Saca? Eu percebo que a violência ela é natural do ser humano, essa construção é natural dele, saca? Ele nasce, é tipo como se fosse um mecanismo de defesa. O ser humano ele tem a violência como um mecanismo de defesa, sabe? Se alguém chega contigo gritando e tu não tiver ímpeto, parece que para ti, ou diminuir a força desse ser, tu vai automaticamente gritar que nem ele também. Que é uma violência. Então vocês vão ficar dois seres gritando, entendeu? É irracional o processo, sabe? É empírico. A violência ela está incrustada no ser humano. A gente treina para ser bom porque a gente percebe que nesse ato de ser bom a gente pode construir uma sociedade melhor, entendeu? E a gente consegue perceber. Quando eu falo da naturalização da violência, Francione, é isso que me incomodou. Foi isso que me chamou a atenção. Quando eu comecei a perceber que a morte, que o assassinato, que os atos violentos, o estupro, o feminicídio, estão tudo em alta, e isso é tratado como se não doesse, não prejudicasse, não influenciasse o outro a fazer aquilo e achasse que está certo, saca? Então eu não considero que a violência seja um erro e a bondade seja um acerto. Mas eu considero que perceber que você está sendo violento, que você é violento, é um acerto. Então não tem nenhum erro, saca, nesse processo. Mas, enfim. Olha, tá massa demais o nosso papo. E eu quero dizer para os ouvintes que no retorno nós vamos trazer uma dica de leitura. Qual a dica? Quadro novo aqui no Literatura em Foco. E só recordando que o Literatura em Foco
é um programa da Academia Castanhalense de Letras em parceria com a Atlântico FM. Eu mando um cheiro no coração para todos os membros da Academia de Castanhal que estão empenhados na construção da segunda-feira do livro de Castanhal. Castanhal e região, se preparem, porque a Academia de Castanhal tem trabalhado para que a feira deste ano seja uma experiência imersiva na literatura e na crítica que a literatura nos faz quanto ser humano. A dica de leitura hoje é o livro Nós Sobreviventes do Ódio, a autora Cristina Serra, jornalista muito conhecida aqui no estado do Pará e no Brasil, uma longa carreira no jornalismo brasileiro, com destaque em coberturas em âmbito nacional. Já foi e é colunista de importantes veículos de comunicação, Folha de São Paulo, UOL. Hoje nós encontramos as publicações dela no UOL e ela acompanha de perto os bastidores da política nacional. Então, este ano, ela lançou o livro Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, que é uma coletânea de textos que ela publicou nas colunas dela, que ela tornou um compêndio e publicou nesse livro. É um retrato que ela traz sobre o período que vem desde 2020, ou seja, todos esses bastidores da política, todos os temas mais importantes passaram pela pena, a caneta da Cristina Serra. Então essa é a dica de leitura de hoje e quem quiser ter o autógrafo da Cristina Serra, na Feira Panamazônica do Livro, ela vai participar, vai ter um momento de palestra e você pode acompanhar e, ao final, pegar esse autógrafo direto da Cristina Serra, que já foi entrevistada no meu programa no YouTube. Um cheiro para a Cristina. Theo, você falou sobre a violência e a banalização dessa violência. Aí você citou alguns atos de violência. Estupro, agressão verbal, agressão doméstica. Essas são aquelas violências que são mais nítidas para nós. Mas eu te pergunto o seguinte, dentro do teu processo criativo e de pesquisa, as violências pequenas, aquelas violências mais imperceptíveis, por exemplo, você está no trânsito, alguém te fecha, você abaixa o vidro e manda ele para o país das carquilhas. É uma violência que a gente meio que não percebe. Sim. Isso entra dentro do teu projeto de pesquisa? Amigo, na verdade, o meu processo todo, ele não parte da violência física, essa violência visível. Eu parto do pensamento do Baudelaire, que ele fala que é violência simbólica, né? Que é o invisível, que é a violência invisível. Saca? Que é uma autoridade que abusa do poder para conseguir o que quer, entendeu? Numa ameaça. É um pai que oprime o filho, oprime a esposa. É um filho que na frente do pai é algo e pelas costas é outra coisa que ninguém consegue chegar. São essas violências sutis. O meu trabalho todo, ele parte dessa violência simbólica que Baudelaire fala, sabe? Que estão ali nas minúcias, que são tratados como brincadeiras, que são tratados como inofensivos, são tratados como sabe, aquelas bobagens que aquelas coisas que a gente trata como bobagem, mas que machucam o outro. Essa fase de tu baixar o vidro e já insultar, já para mim já é muito mais forte, já está presente, já está vista, entendeu? Mas vou te dar um exemplo de uma violência que é muito comum. Tu não achas que a pessoa meio que banaliza também, considera tranquilo, assim? Não é um ato de violência. Essa banalização é um problema, entendeu? Mas eu te digo que quando eu digo que existe uma coisa que é mais forte, eu não estou tentando banalizar ou superar essa violência. Essa violência a gente pode automaticamente se defender, né? Sendo calmo com a pessoa, falando de uma forma mais adocicada para ela se perceber que ela, entendeu? Pulou os plumos, pulou a cerca e tentou fazer besteira, bobagem. Mas eu falo daquela violência, amigo, te dar um exemplo dessa violência. A gente está aqui e nós estamos 5, 6, sei lá quantas pessoas, e chega uma pessoa que tu não gostes dela. Tu tá entendendo?
Quando essa pessoa chega, tu automaticamente faz aquele bico que o paraense faz, sabe? Só que tu faz pros teus. Fala, Patinho. Sabe? É que tu faz pros teus ali. Automaticamente, essa simbologia faz com que essas pessoas entendam que aquela pessoa que está chegando não é benquista. Isso é uma violência simbólica. E essa pessoa que chegou, ela percebe isso, entendeu? Só que ela não tem força de sair, aí ela acaba ficando ali. E acaba que aquela roda se dispersa. Já percebesse isso várias vezes, entendeu? Isso é violência simbólica. No mundo da literatura entendeu? Quase não tem. Entendeu? No mundo das artes das também. artes de modo geral. De modo geral. Entende? Tá. Isso é uma violência simbólica. E ela está disfarçada como se fosse é um símbolo, saca? É um símbolo. Te lembra daquele comediante que faleceu com a Covid? Era advogado, ele tinha um nome engraçado. Epaminondas? Epaminondas conta uma piada que é muito isso, saca? Ele diz assim, o paraense tem uma força tão grande de destruir com a pessoa, ele faz só assim, o cara começa, é porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, sou isso, né, se mostrando pra todo mundo, ele automaticamente, o paraense olha pra ele e faz assim, põe o biquíni e faz, tá. Tipo assim, tá bom, né, interessa isso aí, e todo mundo, quá. Ele constrangiu esse cara, isso é uma violência, entendeu? E são dessas microviolências que a gente vem falando, desses microespaços. Quando eu falo de arte comportamental, eu falo sobre isso. Eu falo sobre uma arte que vai levar para dentro da galeria um processo reflexivo. E eu não sou o único que faz isso, tá? Eu que denomino ela como arte comportamental. Mas muita gente faz isso, tipo a Adriana Varejão. Mas com esse título, não. acadêmico, é canônico, é algo que tu criaste? Não, isso é algo que eu construí para conseguir caminhar sobre o meu pensamento artístico, entendeu? Então eu denomino que o meu processo de criação eu denomino como arte comportamental. Eu quero muito que as pessoas entrem na galeria e saiam de lá refletindo sobre o que viram. Ontem, tu trouxeste algumas histórias por trás das esculturas, histórias que inspiraram, né, a construção dessas esculturas. Tem como tu compartilhar com a gente pelo menos uma dessas histórias para que as pessoas tenham se materializar na mente de como ocorre esse processo de violência simbólica? Olha como é uma violência simbólica. Quando eu era criança, eu morava num bairro em Ananindeua e onde tinha uma pessoa chamada Ligeirinho. O Ligeirinho era uma pessoa que andava muito, muito devagar, tremendo, segurando um bastão de acapu, um bastão de acapu, aquela madeira extremamente dura, e ele andava com aquele negócio, né, como se fosse um grande andarilho. Só que ele passava todo dia na rua de casa, ele saía da casa dele, que ficava num bairro atrás do meu, andando, que ele ia para a feira, para aquele horário não era nem da xepa, mas era para lá da xepa, que ele ia catar dentro do barril do lixo a comida dele, fruta, legume, as coisas que ele ia levar para casa dele, porque ele era uma pessoa que tinha necessidades, enfim. Eu não sei, na verdade, como era a vida dele. Mas ele fazia isso. E ele era chamado de Ligeirinho. Só que quando era de tarde, que ele voltava de lá, tipo, ele passava na frente da nossa casa, tipo, 1, 2 horas da tarde. Ele voltava de lá, tipo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E era a hora que o pessoal estava jogando bola nas ruas. E ninguém perdoava ele. Ele passava, e como ele passava muito devagar, as pessoas jogavam lama nele, jogavam pedras. Não podia se aproximar dele, porque senão ele dava com aquele bastão. Mas era um mecanismo de defesa dele, entendeu? Quando se passou os anos, amigo, eu já com 19, 20 anos, eu me deparei com uma pessoa com Parkinson. E eu fui, automaticamente, quando eu vi essa pessoa, Ligeirinho veio na minha cabeça. E eu falei, putz, o Ligeirinho sofria de Parkinson. E a gente tratava ele como se fosse, né? Lógico, assim, o Ligeirinho tinha toda uma estética que naquele período era muito discriminado. Ele era um homem magro, com a pele maltratada do sol, assim, que tu via que ele não tinha, a pigmentação da pele dele era maltratada pelo sol, e uma aparência o tempo todo parecia que ele estava sujo, breado, sabe, assim, de coisa de poeira pregada no corpo dele, uma mancha de sujo no corpo dele, assim. E ele tinha essa dificuldade. E eu fui uma vez dar água para ele e eu percebi que ele mais assoprava a água do que tomava. Quando chegou nesse período de 19, 20 anos que eu vi um cara com Parkinson, eu percebi que o Ligeirinho era... Então, quantas vezes eu não destratei o Ligeirinho antes de dar esse copo com água para ele? Quantas vezes eu não fiz piada e ri das piadas que fizeram para o Ligeirinho? Entendeu? O Ligeirinho morreu sem ninguém saber como era o nome dele.
todo mundo chamava ele de Digeirinho. Num bairro que tinha 17 ruas, né? Num conjunto que tinha 17 ruas, e ele morava lá, assim, tipo, mais 20 ruas para trás. Entendeu? E esse perímetro todinho acho que 1 hectare de terra, assim, que é gigantesco, todo mundo conhecia ele como Ligeirinho. Ele faleceu e ninguém sabe o nome do cara. E agora pela frente, Theo, tem o Salão de Arte Ouriço, porque artista é assim, terminou um projeto, encaminhou um projeto, ele já está com outro projeto, emendando, e agora tem o Salão de Artes Ouriço, que é um projeto que vem aí recebendo fomento pelo Prêmio de Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará, e eu sei que é um projeto que interessa a toda essa nossa região do Guamá. Fala pra gente sobre o Ouriço. Cara, o Ouriço nasce da minha preocupação, da nossa preocupação. Eu vou até fazer um adendo aqui, eu queria mandar um beijo para minha companheira, que é minha produtora cultural, que é minha parceira em todos os meus projetos, Vânia Holanda, que está comigo sempre nessa caminhada, né, como produtora cultural e também como uma artista, que é fotógrafa e tal, e é uma pessoa maravilhosa que faz com que todos esses anos, 12 anos de vivência, muitos prêmios temos ganhado, muitas coisas a gente tem executado pela cidade. Opa, depois desse merchan todo, hoje tem cheiro no cangote. Então, assim, nós pensamos, eu e ela pensamos isso como uma forma de tentar apresentar, de tentar apresentar os artistas do interior do estado. Qual foi a nossa preocupação? A Bienal de Arte de 29 fez, né, fez 100 anos agora, né? A Bienal de Arte Moderna fez 100 anos. E nós nos questionamos fizemos o seguinte questionamento. Até onde esses tentáculos da arte moderna chegaram dentro desse país tão diverso? O que eles influenciaram? Quem eles influenciaram? Quem produz arte contemporânea? Quem produz arte nesse país, nesse estado, que tenha sido influenciado por esse processo dessa arte moderna? E aí nós começamos a pensar o que a gente podia fazer para despertar isso, e aí percebemos o edital e começamos a construir o ouriço. O ouriço, amigo, ele tem dois termos assim muito legal. O ouriço, ele vem de ouriçar, de provocar, né, de chamar, de sacolejar, de dar uma sacudida. Mas também vem falar dessa fruta tão poderosa que é o ouriço da castanha do Pará, que é um invólucro tão resistente, tão forte, que protege essa semente até ela estar no ponto de se tornar fruto, de semear e de alimentar. É a mesma ideia que a gente tem. Eu acho que o ouriço está no ponto de abrir, de romper e mostrar que existe dentro da região do Guamá artistas de excelência que estão muitas das vezes sem oportunidade de apresentar seus trabalhos, sem oportunidade e às vezes desmotivado devido à falta de espaço, de incentivo e de várias outras coisas que acontecem dentro desses nossos processos. Nós estamos no interior do estado. No caso, Theo, então, seria um critério para participação você ser da região do Guamá? Sim, o critério maior você tem que estar dentro desses 18 municípios que fazem parte da região do Guamá, né? E processo de inscrição. O artista que está nos escutando agora, poxa, que acendeu a luz, quero participar, quero expor minha obra. Onde é que ele procura as informações? Ele vai no Instagram do Salão Ouriço, que vai estar @salaourico, né? Aí ele digita isso lá, @salaourico, vai entrar na página do salão. Lá na bio do salão, a gente tem uma carta convite, chama de carta convite. Lá vai estar explicando o salão e vai estar explicando como é que você faz para se inscrever, né? Eu vou dar uma palhazinha do que é que a gente precisa. Você precisa residir num dos 18 municípios que fazem parte dessa região, né? Aí você vai mandar para a gente, enviar para a gente 3 fotos de obras diferentes em alta resolução, tá? E dentro dessas 3 obras a gente vai fazer a seleção de uma obra que vai participar desse salão. A gente tem uma curadoria, né, que vai ser feita pelo Fernando de Pádua. Tem um gênero de produto? Por exemplo, é escultura, é quadro, é foto. O que é que o artista fotografia, gravura, pintura, desenho, escultura. A gente nesse momento não vai poder botar instalação porque o nosso espaço ele é limitado, assim, entendeu?
Então, nesse momento, como nós temos 18 municípios, nós conseguimos conceber dentro do espaço visual, junto com a curadoria, né, na tipografia da construção do salão, a gente decidiu que vamos ter 20 obras dentro. E assim, tipo... Vão ser expostas onde, Theo? Elas vão estar todas no salão do Sesc Castanhal. Então já está tudo costurado. Tá tudo costurado. Parceria com o Sesc já está firmada. Parceria com o Sesc já está firmada. Nós deixamos o nosso cheiro no coração para a equipe do Sesc. O Sesc, ele é muito importante dentro desse processo de plástica, sabe, amigo? É um espaço que a gente tem onde nós podemos apresentar. Nós temos uma galeria que, assim, nos dá suporte para poder experimentar as ideias plásticas. Nós temos uma luz, nós temos equipamento de som, nós temos... Ele é muito importante, para mim, principalmente, porque, assim, eu saio de um movimento artístico anárquico, né? Que eu fazia obra na rua, eu fazia instalação na rua, eu fazia instalação no gueto, eu invadia espaços para fazer a exposição, para fazer a instalação. E quando eu venho morar em Castanhal, eu sou de Belém, eu venho morar em Castanhal, eu vejo que eu me sinto... Eu não posso fazer isso aqui, ainda não tenho essa consciência de que isso é um objeto artístico, isso pode ser uma agressão, isso pode causar uma prisão para mim, né? Porque eu estou invadindo o espaço público. Mas eu me deparo com o Sesc, com uma galeria, e eu me oportunizo desse espaço para poder experimentar minhas ideias e botar em prática. Theo, prazos, abriu quando e vai até quando a inscrição? Amigo, o ouriço, ele vai... começou dia 10 agora do 8, ele vai até dia 15 do 9 a inscrição, tá? Dentro desse processo de inscrição, a gente vai fazer o seguinte, dia 20, aí a exposição faz a seleção, lá pelo dia 21, 22, vai estar tudo nessa bio lá no Instagram. Tem 3 minutos só. Dia 20, aí a exposição vai acontecer dia 31 de outubro. E ela vai ficar até dia 15 a 16 de dezembro. Então ela vai ficar 2 meses de exposições. Os selecionados vão estar 20 obras selecionadas. Esses selecionados vão poder... As obras vão estar nos padrões à venda, entendeu? Para que a gente possa fazer. A gente vai construir lives para apresentar esses caras. E estamos tentando patrocínio. Patrocinadores, por favor, dê uma voz para a gente fazer um catálogo. Acompanhem e patrocinem o projeto Salão de Artes Ouriço. Eu quero agradecer os ouvintes do programa Literatura em Foco, mando novamente um cheiro para os membros da Academia de Castanhal e agradeço em nome da Academia a participação do Teodoro Negrão, que é um artista muito conhecido e respeitado aqui no município, região, estado. Tem sempre um projeto enervando a nossa cultura. Rapidinho. Eu queria agradecer ao grupo, a farmácia Diamantec, que é o nosso patrocinador, que é um dos nossos patrocinadores, né? Ao Coi Sushi, do Guilherme, que é um grande amigo nosso patrocinador, a Angatu Saúde e Cursos, né? Que também nos apoia, a Vânia Holanda, minha assessora, minha companheira e nossa produtora cultural, e a rádio, a você, Francioles, a todos que nos dão apoio. Ao Sesc Castanhal, muito obrigado. E nós agradecemos. Castanhal, se liguem sempre no Literatura em Foco, porque aqui sempre tem essa discussão enervada sobre a arte e cultura. Muito obrigado pela audiência. Obrigado. Oi.